Boa tarde. Vamos tratar agora do estudo analítico da reta, tá? Seria o estudo analítico da reta. Vamos estudar a sua equação. Tá? A primeira equação que nós vamos estudar é a equação geral da reta, que passa por dois pontos dados. Aqui eu botei o ponto A e o ponto B. A gente sabe da geometria elementar que se eu tiver dois pontos no plano, eu vou ter sempre uma reta que passa por ela. E essa reta é única, não vai passar duas, tá? Então, só trocar aqui a folhinha para vocês verem. Ó. Se eu tiver um ponto no plano, ó, um ponto, aqui pode passar infinitas retas, ó, por esse ponto. Ó. Infinitas mesmo. Agora, se eu tiver dois pontos, eu só consigo passar uma única reta que passa por eles. Ó. Não vai passar duas. Tá? Então, esse é o caso que nós vamos estudar. Se eu tenho dois pontos dados, então eu tenho uma única reta. E se eu tenho uma única reta, eu vou ter uma equação para representá-la. Tá? Ó, então, eu marquei aqui dois pontos, ponto A, as suas coordenadas chamei x, A e y, A, e o ponto B, as coordenadas dele é x, B, y, B. Tá? Então, a equação geral da reta, primeiro eu vou partir da geral, para depois das equações particulares. O nosso livro começa das equações particulares e vai para a geral, então eu vou fazer esse início contrário. Eu vou partir da geral, chegar nas particulares. Então, a equação geral da reta é uma equação que tem esse formato. Ó. AX mais BY mais C igual a zero. Tá? Então, a equação em x e y, AX, BY e C. Esse A, esse B, esse C são coeficientes. E as variáveis aqui é o x e y. Tá? Então, como é que nós vamos chegar nessa equação? Vou fazer uma demonstração rapidinho. Então, ó, primeiro, ó, eu tenho aqui a reta R, que estou chamando reta R, e eu tenho ela passa por esses dois pontos. Quais são as coordenadas do ponto? XA, YA. XB, YB. Não se preocupe não, depois nós vamos fazer isso com o número, tá? O XA e YA são as coordenadas do ponto A, XB e YB são as coordenadas do ponto B. Então, ó, como eu tenho uma reta, e a reta é formada por infinitos pontos, então eu vou pegar sobre essa reta um ponto aqui, um ponto qualquer. Esse ponto aqui, ele está representando todos os pontos da reta, tá? As coordenadas desse ponto, como ele está representando todos os pontos da reta, eu vou chamar de x e y. Ó, peguei um ponto, x e y. Agora preste atenção, eu tenho 1, 2, 3 pontos, eles estão alinhados, certo? Então eles estão alinhados porque pertencem à reta R. E aí nós vimos na aula online, foi dada pelo Rubem Alves, a condição de alinhamento de 3 pontos. Lembre-se, a condição para que 3 pontos estejam alinhados é que o determinante formado pelas coordenadas dê zero. Ou seja, eu vou pegar as coordenadas e formar meu determinante. Como é que eu pego as coordenadas? Daqui para frente, a gente sempre vai pegar as coordenadas x e y. Quem é x e y? As coordenadas do ponto P. Ó. Aí depois, na ordem, eu vou pegar o do XA, YA, XB, YB. E aí eu vou fazer aqui pelo método Rubem Alves, que nós aprendemos, tá? Que é só repetir a primeira linha, ó. A primeira linha tem x e y e pronto. Então aqui passa as diagonais, 3 de um lado, 3 do outro, diagonal principal, diagonal secundário, ó. X vezes YA, aqui é só juntar letra, ó. X, YA. XA, YB, você vai botar XA, YB. XB vezes Y, XB e Y. Aí lembre que essas aqui vai mudando o sinal, ó. YB vezes X, sempre coloca na ordem, tá? X, Y, B, aí negativo. YB
xb, então vai dar menos xbyb e menos xay. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar, vou juntar na ordem. Qual é a ordem? Lá na equaçãozinha, ó. Primeiro é o x, depois o y, depois os que não tem x nem y.